Era uma manhã ensolarada de terça-feira quando Dona Helena, de 78 anos, chegou ao Instituto Gastronômico São Marco, na região central de São Paulo. Vestindo um casaco marrom simples e carregando uma bolsa de tecido desgastada, ela caminhou lentamente até a recepção do prédio moderno de vidro e aço. "Bom dia, eu vim para o curso", disse ela com voz suave à recepcionista, uma jovem de no máximo 25 anos que mastigava chiclete enquanto digitava no computador. "Qual curso, senhora?", perguntou a recepcionista sem levantar os olhos da tela. "Técnicas avançadas de confeitaria francesa." A jovem finalmente olhou para Helena, de cima a baixo, e franziu a testa. "A senhora tem certeza? Esse é um curso bem técnico, para profissionais." Helena sorriu pacientemente. "Tenho certeza, querida." Após alguns minutos de verificação no sistema, a recepcionista entregou um crachá de visitante e indicou o elevador. "10º andar, sala 1015. "Mas senhora, se a senhora se sentir perdida ou não conseguir acompanhar, pode descer aqui que a gente liga para alguém da sua família." No elevador, Helena encontrou outros participantes do curso. 5 jovens chefes de restaurantes renomados da cidade, todos vestindo jaleco profissional e portando kits de facas em estojos de couro. Eles a cumprimentaram educadamente, mas trocaram olhares entre si quando pensaram que ela não estava vendo. "Deve ser vó de alguém que está fazendo o curso", sussurrou um deles. "Ou se inscreveu sem saber direito o que era", respondeu outro, em tom baixo. A sala 1015 era uma cozinha profissional impressionante, com bancadas de aço inoxidável, fornos industriais e equipamentos de última geração. 22 participantes se espalharam pelas estações de trabalho. Helena escolheu uma bancada no fundo da sala, próxima à janela. O chefe instrutor, Marco Antonelli, italiano de 45 anos com vasta experiência em pastelarias de Paris, entrou na sala exatamente às 9 horas. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e postura imponente, ele começou a falar sobre a agenda do dia quando notou Helena organizando seus utensílios pessoais na bancada. "Com licença", disse ele, interrompendo a própria apresentação. "Senhora, acho que houve um engano. Este é um curso profissional avançado." "Não houve engano", respondeu Helena calmamente, continuando a arranjar seus pertences. Marco suspirou e trocou um olhar de desaprovação com alguns participantes. "Muito bem. Mas quando não conseguir acompanhar, por favor, retire-se sem causar tumulto." A primeira técnica do dia era a preparação de massa choux para profiteroles. Marco demonstrou o processo: a temperatura exata da água, o ponto correto para adicionar a farinha, os movimentos precisos para incorporar os ovos. "Essa massa é temperamental", explicou ele. "Qualquer erro na temperatura ou no timing e vocês terão um desastre." Os participantes começaram a trabalhar. Helena, em sua bancada discreta, iniciou o processo de forma metódica. Seus movimentos eram fluidos, precisos, quase automáticos. Ela não consultava anotações nem hesitava em nenhuma etapa. Enquanto isso, nas outras bancadas, alguns participantes enfrentavam dificuldades. A massa de 2 jovens chefes desandou completamente. Outro lutava para conseguir a consistência correta. "Não está dando certo", reclamou Juliana, chefe de um restaurante famoso nos Jardins. "A massa não quer ligar." Marco circulava pela sala oferecendo orientações, mas quando chegou próximo à bancada de Helena, parou abruptamente. A massa dela estava perfeita, lisa, brilhante, na consistência exata. Os profiteroles já estavam no forno, dourados uniformemente. "Como você fez isso tão rápido?", perguntou Caio, de uma bancada vizinha, com o tom de quem acaba de ver algo impossível. "É só questão de sentir a massa", respondeu Helena simplesmente. Marco se aproximou e examinou o trabalho dela com olhar crítico. Os profiteroles estavam impecáveis, formato perfeito, cor dourada uniforme, textura correta. Ele pegou um e provou. Seus olhos se arregalaram. "Está perfeito", murmurou, mais para si mesmo do que para a classe. A técnica seguinte era ainda mais complexa. Creme patissiere com infusão de baunilha Madagascar e montagem de 1000 folhas com camadas de massa folhada feita na hora. Marco enfatizou a dificuldade. Essa técnica leva anos para ser dominada. A massa folhada é uma das preparações mais desafiadoras da confeitaria. Helena começou a trabalhar na massa folhada. Seus dedos trabalhavam a manteiga com precisão cirúrgica, incorporando-a à massa em camadas perfeitas. O processo de dobras e descansos foi executado com uma precisão que impressionou até Marco, que tentava manter uma expressão neutra. Aos poucos, outros participantes começaram a se reunir discretamente ao redor da bancada de Helena para observar sua técnica.
Ela trabalhava em silêncio, concentrada, como se estivesse sozinha na cozinha. De onde você aprendeu isso? Perguntou Rodrigo, chefe executivo de um hotel 5 estrelas. Da vida, respondeu Helena, sorrindo gentilmente enquanto cortava massa folhada em retângulos perfeitos. Quando chegou a hora da montagem final, Helena criou 1000 folhas de uma beleza impressionante. As camadas eram uniformes, o creme estava na consistência ideal, e a finalização com açúcar de confeiteiro parecia ter saído de uma revista especializada. Marco provou o doce e ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou para a turma. Em 20 anos de carreira, raramente vi uma técnica tão apurada. Foi então que Lucas, um dos jovens chefes, teve curiosidade de verificar a lista de participantes em seu celular. Ele procurou pelo nome no crachá de Helena, Helena Rossi. Gente, disse ele em voz baixa, mas audível para toda a sala. Helena Rossi. Vocês sabem quem é Helena Rossi? O silêncio tomou conta da cozinha. Marco franziu a testa. Não pode ser. Lucas continuou lendo em voz alta do seu telefone. Helena Rossi, 78 anos, chefe italiana naturalizada brasileira. Trabalhou durante 15 anos no Le Bristol em Paris. Foi responsável pela confeitaria do Hotel Copacabana Palace por uma década. Autora de 3 livros sobre confeitaria francesa. Consultora gastronômica de restaurantes premiados. Pioneira no ensino de técnicas europeias no Brasil. A revelação caiu como uma bomba na sala. Todos os olhares se voltaram para Helena, que continuava limpando sua bancada com a mesma tranquilidade de sempre. Marco se aproximou dela, visivelmente constrangido. Eu não sabia. Me desculpe pelo tratamento. Helena levantou a mão delicadamente, interrompendo. Não precisa se desculpar. Vocês viram uma senhora de idade e assumiram que eu não sabia nada sobre culinária. É natural. Mas sabia que vocês iriam aprender muito mais observando do que ouvindo explicações. Ela se dirigiu à classe inteira. Quando comecei na cozinha, há mais de 50 anos, também era subestimada. Por ser mulher, por ser jovem, por ser estrangeira. Aprendi que o melhor modo de ser respeitada não é falando sobre o que sei, mas mostrando. O constrangimento era palpável. Juliana foi a primeira a se aproximar. A senhora poderia nos ensinar mais algumas técnicas? Helena sorriu. Por que acham que me inscreve no curso? Não foi para aprender, foi para ensinar. Às vezes, as melhores lições vêm de onde menos esperamos. Marco, ainda processando a situação, conseguiu falar. Dona Helena, seria uma honra se a senhora pudesse, talvez, nos mostrar algumas de suas técnicas especiais. Claro, respondeu ela, já retirando o casaco e revelando um avental profissional por baixo. Mas primeiro, vamos conversar sobre respeito na cozinha e na vida. Porque a culinária, meus jovens, é muito mais do que técnica. É sobre humildade, observação e nunca subestimar ninguém. Helena passou as 2 horas seguintes ensinando técnicas que nenhum livro ou curso formal poderia transmitir. Segredos aprendidos em décadas de experiência, truques desenvolvidos através de anos de tentativa e erro, e principalmente, a sabedoria que vem apenas com o tempo. Quando o curso terminou, todos os participantes se despediram dela com reverência genuína. Marco a acompanhou até o elevador. Dona Helena, eu gostaria de convidá-la para ser professora convidada em nossos cursos avançados. Seria um privilégio ter alguém com sua experiência conosco. Helena sorriu enquanto entrava no elevador. Marco, querido, eu já sou professora convidada. Está na programação há 3 meses. Vocês que não leram direito a agenda. As portas do elevador se fecharam, deixando Marco boquiaberto no corredor, finalmente entendendo que desde o início, Helena Rossi havia sido contratada como a chefe especialista convidada do curso. Ela nunca foi uma participante, ela era a estrela principal que todos estavam esperando conhecer. Na recepção, a jovem atendente viu Helena se aproximar e, desta vez, levantou-se respeitosamente. Dona Helena, foi um prazer recebê-la hoje. Espero que tenha gostado da nossa estrutura. Helena parou e olhou para a moça com um sorriso caloroso. Foi perfeito, querida. Às vezes, as melhores surpresas da vida começam quando as pessoas subestimam nossa capacidade. Obrigada por me tratarem como uma pessoa comum, me ajudou a dar uma lição muito valiosa lá em cima. E assim, Helena Rossi saiu do Instituto Gastronômico San Marco da mesma forma que chegou, uma senhora simples de 78 anos, carregando sua bolsa de tecido desgastada. A diferença é que agora, todos sabiam exatamente quem ela era, e principalmente, haviam aprendido a nunca mais julgar alguém pela aparência.